Deus abençoe grandemente a sua vida. A paz do Senhor Jesus. Hoje nós estaremos falando da lição número 9, que tem como título A Promessa para os Pais e Filhos. Na lição passada, nós falamos sobre a promessa de paz. E aqui nós entendemos sobre a paz sacerdotal, nós falamos sobre a paz enganosa, aquela paz que o mundo transmite, e nós também falamos da paz das obras da carne, que são também aquelas paz ilusórias. E nós finalizamos falando com a paz que Cristo prometeu, ou seja, o príncipe da paz, o próprio Senhor Jesus, ele nos prometeu uma paz interior, pela qual hoje nós temos ela, passando por dificuldade, mas mesmo assim nós estamos com essa paz interior, sabendo que tudo irá se resolver. E hoje nós falaremos sobre esse tema muito importante, que é a promessa para pais e filhos. Nós falaremos agora do texto áureo que diz o seguinte: honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem, vivas muito tempo sobre a terra. Efésios capítulo 6, 2 e 3. Então o texto áureo, o texto central, ele mostra que honrar o pai e a mãe vai fazer com que a pessoa viva bem, viva mais tempo e vai também estar obedecendo o mandamento do Senhor. Então o texto central, ele vai focar no honrar o pai e a mãe e também nesta promessa de viver bem. A verdade prática, aquela pela qual nós temos que estar praticando no nosso dia a dia, diz o seguinte: entre desafios e responsabilidade, o relacionamento entre pais e filhos devem ser de bênção e proteção. Então nós temos que estar praticando isso no nosso dia a dia. Nós, como pais, temos que estar protegendo nossos filhos. Temos que também estar tendo responsabilidade por ele. E nós temos que ter esse relacionamento com eles. O diálogo é a melhor forma entre um pai e o filho, entre a mãe e os filhos. Então, esse grande desafio, que é a verdade prática, diária que nós temos que estar praticando, nos coloca. É um desafio, mas é muito importante nós estarmos aqui praticando esse relacionamento, a responsabilidade e fazendo com que esses desafios sejam ali superados e passando então a formar filhos fortes para futuras gerações. A leitura bíblica em classe ela vai estar baseada no Salmo 127 e também é Efésios capítulo 6, que diz o seguinte, Salmo 127, os versículos 3 até o 5. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Efésios capítulo 6. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento de promessa, com promessa, para que te vá bem, vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-o na doutrina e na admoestação do Senhor. Amém? Ou então essa lição, nós estaremos estudando sobre essa promessa que Deus ele faz visando o relacionamento entre pais e filhos. E nós vamos entender que a palavra de Deus, ela nos ensina como é que podemos desfrutar desse relacionamento. Como é que nós podemos estar
usufruindo dessas bênçãos divinas. Então a palavra de Deus, ela vai nos mostrar que esta promessa, elas podem ser cumpridas, mas a partir do momento em que os pais e os filhos estejam ali ingressados nesta promessa que Deus assim estabeleceu. O primeiro tópico vai falar sobre o relacionamento bíblico entre pais e filhos. Então vamos ver o que a Bíblia fala entre relacionamento de pais e filhos. Bom, nós vimos aqui na leitura bíblica em classe que o Salmo 127, ele apresentou os filhos como herança, como algo que é herdado, algo que é deixado para o futuro. Nós vamos ver que também ele fala e compara os filhos como flechas na mão do valente. E mostra então aqui uma grande utilidade que esses filhos terão na sociedade, terão na família. Eles então estarão sendo importantes porque serão o futuro da sociedade. Nós vemos que na Bíblia, além de mostrar que os filhos são como herança do Senhor, no Antigo Testamento, nós estamos falando, Salmo 127, e também como flecha na mão do valente, então vai estar mostrando que os filhos, eles serão capazes de suprir desafios, porque ele foi ensinado pelo seu pai e pela sua mãe. Então, biblicamente, nós vamos entender que o pai e a mãe, eles são responsáveis pela educação. Nós vamos ver que, biblicamente, aqui no Antigo Testamento, ainda falando sobre o Salmo 127, no versículo 5, vai dizer que a responsabilidade da formação espiritual, da formação e do cultivo da fé são responsabilidades dos pais para com os filhos, para que os filhos venham crescer e estarem maduros, para quando eles forem enfrentar desafios, para quando eles forem ingressar nos tempos difíceis, esses nossos filhos estejam ali preparados para que eles venham vencer as adversidades. Ainda falando do ponto bíblico, os pais têm esse dever, essa responsabilidade. E nós vamos ver que para os filhos, eles são considerados como a herança do Senhor. E nós vamos ver que existe uma promessa para os filhos. E essa promessa, ela está condicionada à obediência. Então, quando o filho, quando a filha, ele obedece o pai, ele respeita o pai, a mãe, então ele tem ali uma promessa de viver mais na terra, de viver bem, de viver melhor, porque a vida longa, ela está condicionada ao respeito, ao carinho, ao cuidado com os pais. Veja que essa promessa de Deus para os filhos, assim como ele fez para os pais, também faz para os filhos, é que consequentemente esses filhos, eles venham estar aí sendo cuidadores dos seus pais. Eles venham no futuro, na velhice, estarem cuidando dos seus pais, dando amor, carinho e um cuidado necessário. E nós vamos ver que o Êxodo 20, ainda falando do Antigo Testamento, agora para os filhos, existe esse mandamento como promessa. Então, o quinto mandamento, que é o mandamento de honrar os pais e as mães, que é exclusivo para os filhos, ele está relatado em Êxodo capítulo 20, e o versículo 12, no Decálogo, ou como nós conhecemos, os 10 mandamentos. Quando Deus ele passou ali
para Moisés no monte. E nós vamos também entender ainda, falando sobre o relacionamento bíblico entre pai e filhos, os filhos obedecem e os pais educam e ensinam. E aqui nós vamos ver que existe também uma bênção para os pais. Então, além do pai ter a responsabilidade de cuidar, de executar ali essas tarefas de proteção e de cuidado, eles também irão receber, nós iremos receber bênçãos. Quais seriam essas bênçãos? Os filhos, os desafios, na verdade, são muitos. E o que a gente precisa? Nós estamos precisando, como pais, de criar e de evoluir a nossa paciência, o nosso cuidado para que a gente venha lidar com os nossos filhos. Nós temos que hoje socorrer nossos filhos e ao mesmo tempo pedir socorro para Deus, pedindo sabedoria para que a gente venha estar sabendo guiar os nossos filhos nesta trajetória, que é a trajetória da vida, para que quando eles abrirem os olhos para a realidade, eles estarem ali com as suas ferramentas já pronto para poder usar, que é a paciência, que é o suportar os desafios, que o mundo ele vai oferecer coisas e eles vão ter que sobressair dessas artimanhas mundanas. E tudo isso vai estar aplicada entre os pais e os filhos, um relacionamento e um ambiente de paz. Vão estar tendo, então, um laço paterno, fraterno. E esse laço entre os filhos, eles têm que ser valorizados, e muito valorizados, porque isso aqui é um grande presente de Deus que Ele deu para que eu, como pai, os meus filhos, minha esposa como mãe também, participamos, todos nós juntos, deste elo e desse presente que Deus nos deu, que é de nós cuidarmos dos nossos filhos. E então nós temos que instruir nossos filhos, nós temos que fazer com que eles andem no caminho do temor do Senhor. Então esse primeiro tópico aqui, o relacionamento bíblico, então biblicamente nós vemos a responsabilidade dos pais e também dos filhos. O segundo tópico, ele vai falar sobre o cuidado dos pais e com os filhos, e agora vai falar sobre o ensino da palavra de Deus. Então nós vamos ver que o ensinar a palavra de Deus, passar para os filhos as responsabilidades espirituais, mostrar para os filhos quem é Deus, quem é o Espírito Santo, quem é o Senhor Jesus, passar para os filhos a palavra de Deus, ensiná-los a adorá-la, a respeitá-lo. Tudo isso aqui é uma grande responsabilidade que Deus nos dá de forma a formação espiritual dos nossos filhos. Então, levar nossos filhos para a escola bíblica dominical é um grande privilégio para eles, para nós, e também um grande desenvolvimento que eles terão no campo espiritual, na sua mente, no seu entender, na sua evolução e na cristandade. Então nós vamos entender que a igreja, ela está ali para poder ser essa extensão do lar. Então quando os pais levam os seus filhos para a igreja, e quando nós até mesmo olhamos o Salmo 122, o versículo 1, quando ele relata que alegrei-me quando eu disser, vamos na casa do Senhor, então nós temos que lembrar aos nossos filhos e mostrar que a casa do nosso Deus é o melhor lugar que nós temos. É o lugar pela qual nós vamos falar com o nosso Deus, vamos levar nossas ofertas como louvor, como nosso corpo, a nossa mente, o nosso melhor para Deus. Então fica essa responsabilidade espiritual de estar encorajando nossos filhos, de estar levando para que eles venham
participar da adoração ao Deus verdadeiro. Nós vamos também, além do cultivo da palavra de Deus, nós também temos uma grande ordenança de Deus, que é o cuidar bem da família. Quando nós falamos de cuidar bem da família, aqui nós olhamos algo como prioridades. Então, quais são as prioridades de uma pessoa, de um dono do lar? Qual que seria a sua prioridade? Então, nós vamos entender que a primeira hierarquia de tudo, nós temos que olhar para a nossa esposa, para o nosso cônjuge. Depois nós olharemos para os nossos filhos. Depois nós olharemos para a igreja local, né? E assim, com essa hierarquia, nós não estaremos trocando o bem mais precioso que é a nossa família. Nós não estaríamos terceirizando a nossa família, porque isso gera consequências catastróficas e às vezes até mesmo irreversível, quando nós terceirizamos ali o ensinamento e o cuidado dos nossos filhos. Por isso que é prioridade o nosso lar, a nossa casa, a nossa esposa, os familiares, os filhos. É prioridade. E depois, subsequentemente, virão a igreja, o ministério e assim por diante. E ainda falando dos cuidados dos pais para com os filhos, além então de cultivar a palavra de Deus, cuidando da vida espiritual, além de cuidar da família, priorizando, nós também vamos estar vendo que a responsabilidade de disciplinar os filhos também são dos pais. Ou seja, vai ter que existir a correção. Vai ter que existir ali algo que, mesmo que não seja ainda visto na cabeça dos nossos filhos como o amor, mas quem ama, corrige, traz de novo para que venha a ser alinhado. Então a correção, às vezes, ela vem para que os filhos venham se voltar para o caminho reto. Muitas vezes, quando os filhos desobedecem, aprontam e fazem coisas que os pais pedem para que não façam, então existe então a correção. E essa correção é bíblica. Nós vamos ver que é dever do pai, da mãe, corrigir os filhos. E não somente corrigir, mas também incentivar, elogiar. Né? Nós vemos também que nós temos que ter esse afago, ter essa demonstração de carinho e de respeito para com nossos filhos, para que então esse cuidado ele venha a ser evidenciado pelos nossos filhos vendo em nós pais, e nós estaremos então recebendo esse retorno dos nossos filhos. O terceiro tópico vai falar sobre a bênção pais e filhos. Então vejo que essa promessa ela vai estar de forma expansiva de pai para filho, de filho para neto, neto para bisneto, e assim vai estar tendo uma grande geração pela frente. E aí nós vamos entender então no tópico 3, falando sobre essa bênção, a bênção da posteridade. Ou seja, essa bênção aqui, ela é muito importante, porque os nossos filhos, os nossos netos, eles passarão a serem os futuros dessa nação. Essas pessoas que nós estamos deixando, eles serão os futuros pastores, os futuros missionários. Então essa nossa posteridade, essas pessoas que ficarão posterior a nós estaremos tendo a certeza que eles serão abençoados com o batismo com o Espírito Santo, com a leitura da Bíblia, com a leitura bíblica, com as orações. E todas essas bênçãos aqui,
elas são para os nossos filhos. Nós vamos entender que quando Joel 2,28, Joel profetizou, ali a descida do Espírito Santo foi para toda a família, inclusive para os jovens, para as crianças, para os idosos. Então toda a família estava incluída no batismo, na descida do Espírito Santo. E hoje nós temos essa possibilidade, nós temos as bênçãos espirituais hoje para os nossos filhos. E a família, ela é o lugar onde os filhos devem ser abençoados. Então nós temos várias formas de ajudar nossos filhos. Nós ajudamos nossos filhos de várias formas, incentivando a orar, incentivando a ler a Bíblia, dando um conselho bíblico, incentivando ele a ir para a igreja, a levar pessoas para a igreja. Nós vemos que nós não podemos deixar nunca de interceder pelos nossos filhos, pela nossa família. Não podemos deixar de orar pela nossa família. Porque nós como pais, nós somos protetores dos nossos filhos. Então Deus ele nos deixou essa proteção para que a gente venha cuidar do emocional dos nossos filhos, para que a gente venha cuidar do psicológico dos nossos filhos, para que a gente venha cuidar do espiritual dos nossos filhos. E nós temos que ver que os nossos adolescentes, eles têm que abrir o coração para que eles venham guardar tudo isso que nós ensinamos para eles. Os jovens, as crianças têm que aprender para que eles venham ser instruídos e venham estar aí sendo protegidos e preparados para o ataque do inimigo, que nós sabemos que ele ataca. Então, quando isso acontece, toda essa proteção ela se torna uma bênção, como Deus assim o dá para os pais e também para os filhos. Então, a vontade de Deus é que essas bênçãos elas estejam sobre a família. Então, é desejo de Deus que nós cuidemos e criemos, instruamos nossos filhos. Nós sabemos que não é fácil. Estamos em um mundo totalmente tecnológico e a tecnologia vem, muitas vezes nossos filhos, eles são mais avançados, mais inteligentes do que nós que, às vezes, ainda não nos adaptamos de tão forma rápida como eles assim o fazem. E que Deus venha nos abençoar para que a gente venha estar buscando sabedoria em Deus, para que a gente venha estar buscando a disciplina, o equilíbrio, para que a gente venha participar, então, dessa formação dos nossos filhos. E que Deus venha nos abençoar, para que a gente venha estar preparados e aptos para formarmos os nossos filhos em futuros homens e futuras mulheres de Deus. Amém? Eu espero você na lição 10. Nós estaremos falando sobre a promessa de proteção divina. Vamos falar dessa promessa da proteção. Então, que Deus venha nos abençoar, que Deus venha te fortalecer, que você seja abençoado no nome do Senhor Jesus. E graças a Deus.